Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula 2. Hoje nós vamos falar sobre reatores isotérmicos. Nós vamos fazer uma introdução sobre Dunn-Kohler, né? Vamos fazer uma breve revisão de análise de dados e depois nós vamos para a queda de pressão, reatores com queda de pressão. Gente, esse algoritmo é um algoritmo muito bom para que vocês possam dar uma relembrada de cinética, né? Porque vocês viram que nós vamos usar bastante cinética aqui na disciplina de reatores, né? Então, aqui nesse algoritmo começa começa ali, deixa eu pegar minha canetinha. Início, primeiro vocês vão avaliar a equação geral do balanço molar, vão fazer todas as considerações, é batelada, é SSTR, PFR, papapá, e vocês vão chegar na equação do balanço molar para os reatores específicos de projeto de vocês. Aí vocês vão para a terceira parte. Terceira parte é o RA, ele é conhecido? Sim, ele é conhecido. Então, vocês vão pegar, vão avaliar as equações, né? Ou as algébricas do CSTR, ou as equações integrais, né? Batelada e tubular, numericamente, analiticamente, para determinar o volume do reator, ou o tempo, ou a conversão. Então, se vocês conhecem o RA, muito simples, sai daqui, vem para cá, avalia, né? Coloca o RA aqui dentro e chega no final do algoritmo. Professora, eu não conheço o RA. Aí, ok. Então, nós vamos determinar a lei de velocidade em termos das concentrações, vamos escrever um RA. Vou fazer a tabela estequiométrica para relacionar C de B e C de C, então, né? Vou fazer a tabela estequiométrica para que os meus outros termos, C de B, C de C, sejam escritas em C de A0 e em X. Sei quem é C de A, C de B, substituo aqui dentro e reescrevo o meu RA em termos de C de A0 e X. Professora, mas eu tenho aqui volume constante. Ok, volume constante, eu sei que o epsilon igual a 0, P sobre P0 também igual a 1, então a equação fica muito simples. Não, ele é fase gasosa, mas ele é isotérmico. Então, o meu C de A, eu preciso ter essa parte, 1 mais epsilon x, P sobre P0, porque eu tenho uma equação em fase gasosa, que é o que nós vamos fazer lá na segunda parte da nossa aula. Nós vamos avaliar o C de A dessa maneira, tá, gente? Porque é fase gasosa com alteração do epsilon. Aí, se o P for diferente do P0, ou seja, a gente ter queda de pressão, eu preciso avaliar com a equação de Ergun, que é o que nós vamos ver na segunda parte da aula de hoje. Então, eu preciso avaliar a equação de Ergun, vou combinar com a equação do balanço molar, vou avaliar e vou chegar no final do meu algoritmo. Mas se P igual a P0, ou seja, eu não tenho queda de pressão, eu só vou combinar os Cs aqui no RA, o RA dentro da minha equação dos meus volumes, avalio as equações e acho o fim. Então, hoje, pessoal, nós vamos adicionar na segunda parte da nossa aula essa parte do algoritmo, certo? Nós vamos adicionar a parte da equação de Ergun. Até então, a gente fazia só essa parte aqui, né? Então, se ele fosse líquido, conhecia o RA, avaliava e chegava ao fim. Se eu não conhecia o RA, eu escrevia o RA, avaliava C de A, C de B, combinava todo mundo e achava o volume ou tempo. Agora, se eu tenho queda de pressão, eu vou ter mais uma equação, que vai ser a equação de Ergun. Então, o objetivo da primeira parte da aula é fazer uma revisão de cinética, e a segunda parte da aula, então, é avaliar a queda de pressão, a equação de Ergun. Então, professora, não precisa assistir a primeira parte da aula? Se vocês não quiserem, ok, não precisam. Só que a gente vai estipular um parâmetro chamado número de Dunn-Kohler e que nós vamos usar na P2, tá? Lá na P2, quando nós estivermos falando sobre DTR, nós vamos voltar no número de Dunn-Kohler. Então, parece ser uma coisa muito simples agora, é um balancinho e uma substituição, mas é que seria importante vocês olharem ele, porque nós vamos trabalhar com isso na P2, certo? Então, esses são os objetivos da nossa aula. Aqui a gente tem estrutura de projeto para reatores isotérmicos também, é a mesma coisa, só que escrita de outra maneira. Gostaria que vocês olhassem, então, a gente sempre começa com balanço molar, né? Ver qual reator que nós queremos. A lei de velocidade, vocês vão escrever os RAs.
A estequiometria, vocês vão verificar, né, se ele é fluxo ou se ele é batelada. Se ele for batelada em N, se ele for em fluxo, né, ou contínuo, ele vai ser em vazão molar em F. Vocês vão avaliar depois se ele é líquido ou se ele é gás ideal e se o volume é constante ou a vazão constante ou vazão variável. Ou seja, ó, se é variável, V é igual a V0 mais εx, P0 sobre P, T0 sobre T0. Se ele é constante, V é igual a V0. Estão vendo? Vocês, depois de escrito os Cs, vocês vão combinar os Cs nos RAs e os RAs dentro da equação do balanço molar. Combinando tudo, vocês vão ter as equações finais para vocês avaliarem, certo? Aqui é um exemplo, integrando o caso de uma temperatura e pressão constante. Super simples, é o que vocês já faziam, só que de uma maneira resumida em forma de um fluxogramazinho, tá? Olhem, gente, tem muita informação para que vocês possam relembrar um pouquinho de catálise, ok? De cinética, perdão. Exercício 1, então, vai estar no próximo vídeo, tá? Que vocês vão fazer, eu vou deixar ele indicado. O exercício 1 é um exercício super simples, é um exercício de análise de dados. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 exercícios. O primeiro exercício vocês vão modelar um sistema no qual vocês vão determinar a velocidade específica de reação. Aí, no exercício 2, vocês vão utilizar essa velocidade específica de reação e vão calcular, então, a conversão para um reator maior, o volume que vocês precisam ter para encontrar uma determinada conversão. É como se vocês estivessem fazendo um scale-up do primeiro exercício, entenderam? Então, exercício 1 e exercício 2 são continuações. No primeiro, vocês vão determinar a velocidade específica, que é esse daqui. No segundo exercício, vocês vão determinar a conversão ou o volume para que vocês possam fazer um scale-up para um reator CSTR, entenderam? Para projetar uma planta química. O próximo vídeo eu vou deixar abaixo, vai ter a resolução desse exercício, tá? Os reatores, então, de escoamento contínuo, vamos conversar um pouquinho sobre ele, porque a partir dele nós vamos definir o número de Dunn-Kohler. Então, nós vamos começar com um pequeno balançozinho. Vamos considerar um único reator CSTR. A equação de projeto, então, é dada pela equação 1, que vocês estão carecas de saber, que vocês já fizeram muito lá em cinética, né? V igual F de A0x sobre menos RA. O que é que eu vou fazer? Eu sei que F de A0 é a mesma coisa que V0 C de A0. Só peguei e substituí aqui dentro, certo? Para escrever em termos de C de A0. Porque o RA, geralmente, a gente escreve em C de A0. Eu conheço o meu tal. O meu tal é o quê? É volume por vazão volumétrica. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir, então, ó, estão vendo? V aqui, tem o V0 aqui. Então, eu vou pegar esse V0 aqui, vou passar dividindo, vai ficar V sobre V0. Vai ficar V sobre V0 e todo mundo que sobra, C de A0x sobre menos RA. Estão vendo? Isso aqui é o nosso tal, que é o que está escrito nesse exercício aqui, né, nesse slide. É o tal. Então, eu vou ter tal igual C de A0x dividido por menos RA, certo? Quem é o meu RA? Vou considerar, então, uma reação irreversível de primeira ordem em fase líquida. Então, menos RA igual a K C de A, certo? E quem é o meu C de A? Tabela estequiométrica. Tabela estequiométrica, C de A igual a C de A0 menos X. O que que eu vou fazer? C de A eu vou substituir aqui dentro, o R vou substituir aqui dentro. Então, substituindo todo mundo, combinando as equações, eu vou chegar nessa equação aqui. Tal é igual a 1 sobre K, entre parênteses, x menos 1 menos x. Pessoas lindas, vocês viram o que foi feito, né? Apenas um balanço em um CSTR, peguei o volume, substituí aqui por V0 C de A0, V0 passei por esse lado da equação, V sobre V0 vale tal. Então, tal igual C de A0x, 1 menos RA. Então, tenho quem é o meu RA, K C de A, tenho quem é o meu C de A igual a C de A0 menos X. Substituo esse daqui aqui dentro, substituo esse daqui aqui dentro, corto todo mundo e rearranjo a equação.
Substituindo todo mundo, eu tenho que tal vale isso aqui. Se eu isolar o x, eu vou obter essa equação aqui. Estão vendo? Eu só fiz um balanço. Com essa equação aqui, esse termo aqui, eu plotei, né? Foi plotado com relação ao x, tá vendo? Então, aqui a gente tem uma reação de primeira ordem em um CSTR. Não foi primeira ordem que a gente fez aqui, ó? Primeira ordem em um CSTR. Então, o que a gente pode ver? Que de acordo com que o tal K aumenta, eu tenho um aumento na minha conversão. Mas chega um momento, por exemplo, quando tal K é igual a 2, o meu aumento ele não é tão significativo como ele era de 0 até 1. Vocês estão vendo? Então, ele é um parâmetro, o tal K, para avaliar indiretamente quanto que eu vou ter da minha conversão, quanto de conversão eu vou ter. Vocês estão entendendo? É uma maneira indireta de avaliar o meu processo, só pelo meu tal K. Porque que acontece? Às vezes você não conhece o X, né? Você não conhece a conversão. Então, você pode avaliar o tal K. Esse tal K aqui, nós vamos chamar de Dunn-Kohler, número de Dunn-Kohler. Então, Dunn-Kohler é o tal K para reação de primeira ordem reversível, tá? Podemos reescrever o C de A combinando as equações 7 e 5. Ó, vamos pegar a equação do x é igual tal K1 mais tal K, e vou substituir dentro da equação da minha concentração, da minha equação 5. Então, eu substituo o meu x aqui. Substituindo o meu x aqui, vou isolar o meu C de A. Então, o meu C de A vai ter essa forma aqui. C de A igual a C de A0, 1 mais tal K. Esse tal K aqui, ele pode ser chamado de número de Dunn-Kohler. O que é o número de Dunn-Kohler? Ó, aqui é como se eu tivesse isolado o tal K, tá? Peguei aqui, tal, e aqui tinha um K, né? Daí aqui eu abri, né? Quando eu coloquei o K C de A0, isolei o tal K. Então, isolando o tal K, que é a mesma coisa que Dunn-Kohler, né? Que é a mesma coisa que Dunn-Kohler, o tal K, vai ser a mesma coisa aqui, menos RA0 sobre vezes V dividido por F de A0. Esse termo de cima aqui, ele representa o quê? A velocidade de reação na entrada do meu reator, tá vendo que é 0 aqui? Dividido pela vazão de A na entrada do meu reator, que é F de A0. Ou seja, em termos práticos, o D de A, ele indica o quê? A velocidade da reação pela taxa de convecção de A. Na prática, é o seguinte, se o meu Dunn-Kohler, o meu tal K, ele der, na prática, tá? Não é uma ciência muito exata isso daqui, eu gostaria que vocês tivessem isso em mente. Se o meu Dunn-Kohler, ele for menor que 0,1, então a minha conversão, ela vai ser muito ruim, vai ser tipo menor que 0,1. Já se o meu Dunn-Kohler, ele for maior que 10, a minha conversão vai ser muito boa, vai ser tipo maior que 90%. Estão vendo que não é uma ciência exata, tem um intervalo muito grande entre 0,1 e 0,9, mas ele é só para dar uma estimativa para vocês de quanto daria mais ou menos a conversão, tá? Ah, professora, mas eu vou fazer a minha equação de projeto, eu quero ter certeza dos meus valores. Ok, então você vai fazer o balanço molar, você não vai precisar usar Dunn-Kohler. Dunn-Kohler é uma estimativa, tá, gente? É só uma estimativa. Da mesma maneira que eu fiz os balancinhos que eu mostrei para vocês, de primeira ordem, tudo, né? Nós vimos que o Dunn-Kohler é igual ao tal K. Nós vamos fazer a mesma coisa para a segunda ordem irreversível ou, né? Aqui, em termos de conversão, é pegar essa equação e isolar o x. A segunda ordem, a única coisa que vocês vão fazer de diferente é colocar um 2 aqui. Vocês vão repetir todo o processo, só que com um 2 aqui. Então, a equação vai ficar um pouco maiorzinha. Então, o Dunn-Kohler de segunda ordem vai ser tal K vezes C de A0, certo? Vocês podem escrever em termos de conversão também, é só abrir todo mundo, abre esse RA, abre todo mundo, isola o X, chega nessa equação aqui. Vocês precisam abrir Bhaskara para chegar nessa equação, porque vocês vão ver que ele vai ser uma segunda ordem, certo? Depois, o C de A vai ser elevado ao quadrado.
Aqui a gente tem a conversão em função do número de Dunn-Kohler para uma reação de segunda ordem. Então, aqui nós temos, né, Dunn-Kohler por conversão. Chega uma hora que, se vocês fizerem Dunn-Kohler de 6 ou Dunn-Kohler de 60, multiplicarem por 10, olha a nossa conversão. Nossa conversão, ela não é tão significativa assim. Ela vai passar de 0,64 para 0,68, multiplicando por 10, o que é bastante na indústria, certo? Porque eu tenho o tal e o K. Então, é uma maneira de avaliar a conversão. Então, seria Dunn-Kohler por conversão. Gente, não quiser utilizar o Dunn-Kohler? Ok, vocês resolvem todos os exercícios em balanço molar, como a gente fazia em cinética, tá? Aqui eu só estou inserindo um novo parâmetro para vocês, uma nova variável, né, que se chama Dunn-Kohler, para que a gente possa depois trabalhar um pouquinho mais com ela lá em DTR, que ela é um pouco mais importante, tá? Da mesma maneira que nós fizemos o balancinho para um CSTR, a gente pode fazer o mesmo balanço para vários CSTRs de tamanhos iguais. Essa equação, ela foi deduzida lá no Fogler. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês fiquem à vontade. Ele foi deduzido para 2 CSTRs e depois foi verificado as analogias. Então, no lugar de usar dois CSTRs, foi feita uma analogia para N. Então, vocês podem utilizar essa equação quando vocês tiverem um CSTR em série, de tamanhos iguais, com 3 CSTRs, 5, 10 CSTRs. Então, o N é o número de reatores CSTRs ligados em série. Então, nós vamos resolver um exercício que nós vamos aplicar diretamente essa equação, tá? Não vou cobrar dedução, porque é uma equação de balanço para chegar nessa equação. Se vocês tiverem curiosidade, está lá no Fogler, muito bem descrita, muito bem resolvidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? Se forem CSTRs em paralelo de tamanhos iguais, o que vai acontecer? O F de A0, por exemplo, a vazão molar de entrada, ela vai ser dividida em quantos CSTRs vocês tiverem. Então, se aqui está entrando 10 mols por segundo, vocês vão dividir 10 mols por segundo por 3. Então, vai entrar 3,33 mols por segundo em cada um dos reatores. E vocês podem modelar cada um dos reatores como um reator só. Então, vocês esquecem os outros, né? Como se vocês fossem fazer a modelagem. Esquecem os outros, vão trabalhar com essa vazão dividida, fazem o balanço. E depois o resultado vocês multiplicam por 3, né? Para achar o dos outros. Não tem segredo nenhum. E nesse caso, né, se for CSTRs em paralelo, a conversão, o volume e as velocidades de reação serão as mesmas por todos os reatores. Porque a gente vai considerar que todos os reatores vão estar trabalhando nas mesmas condições, porque a vazão só foi dividida pela metade, 3 vezes, né? Se foi dividido por 3, né? No caso, se forem 3 reatores paralelos. Diferente, como vocês quiserem, tá? Indiferente. Aqui a gente tem uma figurinha da conversão como função do número de tanques em série para diferentes números de Dunn-Kohler por uma reação de primeira ordem. Então, vocês podem ver que à medida com que o Dunn-Kohler ele vai aumentando, ó, o Dunn-Kohler ele for aumentando, se vocês pegarem o valor, né, o número de tanques igual a 3, a minha conversão ela vai ser mais alta, de acordo com que o meu Dunn-Kohler ele é mais alto. Gente, exercício 2, aumento de escala em um reator batelada. Então, ele é a continuação do primeiro exercício. E nesse exercício, então, nós vamos calcular o volume ou as conversões utilizando a definição de Dunn-Kohler. Mais uma vez, eu reitero, quem não quiser utilizar Dunn-Kohler, pode utilizar os balanços nos reatores como a gente fazia no semestre passado, certo? Bye!